Olá, muito boa tarde, muito obrigado por estar ao vivo com a gente. 2023 é o ano mais quente desde a década de 90. Minas vai contar com um novo voo internacional. JP Agora está começando. Oferecimento Universidade do Agro, a primeira universidade agro do Brasil. Inscreva-se! – 2023 é considerado o ano mais quente da história do planeta, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial. Quem traz os detalhes para a gente é a Débora Pérez. Débora, boa tarde. Foi bem o que a gente sentiu aqui no Brasil, né? Eu acho bem difícil a gente esquecer daquelas ondas de calor, viu, Leal? Um excelente tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no JP Agora. No Brasil, a média das temperaturas no ano ficou em 24,92 graus, sendo 0,69 acima da média histórica de 1991 a 2020. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, dos 12 meses do ano, 9 tiveram médias mensais de temperatura acima da média, com destaque para setembro, que apresentou o maior desvio desde 1961. Ao longo do ano, o Brasil enfrentou 9 episódios de onda de calor, reflexo dos impactos do fenômeno El Niño. Além disso, segundo o IMET, outros fatores têm contribuído para a ocorrência de eventos cada vez mais extremos, como o aumento da temperatura global da superfície terrestre e dos oceanos. As temperaturas mais elevadas foram observadas em regiões como o sul do Pará, Mato Grosso e áreas aqui de Minas Gerais e Goiás. Leal, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Débora. Bom trabalho para você em Araxá hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em reunião ministerial que as questões indígenas devem ser tratadas como, abre aspas, questão de Estado, fecha aspas, e ainda condenou o garimpo ilegal nestas terras. As informações com Tarsis Duarte. Boa tarde, Tarsis. Oi, Leal. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. O encontro que aconteceu ontem no Palácio do Planalto teve o objetivo de discutir a situação dos indígenas em todo o país, em especial os Yanomamis. O presidente defendeu, junto aos ministros, que não é possível perder uma guerra para o garimpo e madeireiros ilegais nas terras indígenas. Disse ainda que é necessário fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter para combater essas práticas que vão contra a lei. No ano passado, o governo reconheceu a grave situação sanitária e nutricional da população Yanomami e instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública no local para ações emergenciais de enfrentamento da situação. Por fim, o chefe de Estado pediu prioridade em ações para evitar que indígenas brasileiros continuem sendo vítimas de massacre, vandalismo e invasão ilegal de terras demarcadas. Leal? Muito obrigado, Tarsis. Boa tarde para você. E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, prometeu uma solução negociada para a reoneração da folha de pagamento. Pacheco se reuniu ontem com 9 líderes do Senado e prometeu conversar também com as demais lideranças da casa, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com os líderes da Câmara, antes de decidir se devolve ou não a MP editada no final do ano passado. Ao editar a medida, o Executivo pretendeu aumentar a arrecadação para chegar ao déficit zero em 2024. Minas Gerais terá novo voo internacional a baixo custo. Quem traz os detalhes é David Carneiro. Boa tarde, David. Oi, Leal. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. A empresa aérea Sky Airlines, a empresa de baixo custo, já começou a vender as passagens que saem de BH, capital mineira, direto para o Chile, em Santiago. O início dos voos está marcado para o dia 15 de junho. Com isso, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte passará a ter 9 voos internacionais, 2 deles para a capital chilena. Outro voo é operado pela Latam desde novembro do ano passado. A Sky Airline é uma companhia aérea chilena de baixo custo que presta serviço de transporte aéreo de passageiros e carga desde o ano de 2002.
transporta mais de 140 mil passageiros mensalmente, dominando 23% do mercado aéreo doméstico chileno. Os novos voos entre BH e Santiago serão operados por 3 vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados, com aviões para 186 passageiros. Já no Brasil, a companhia também opera voos da capital chilena para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador. Volto com você no estúdio, Leal. Obrigado, David. Bom trabalho aí em Uberaba. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Eu sei que você não vai perder. Eu te vejo. Tchau, até lá.